Pessoal, neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre como estudar ciência política para o concurso da Câmara dos Deputados. Sejam todos muito bem-vindos, sou o professor Gilson Maciel, em mais um vídeo. Depois de edital publicado, não é edital na praça, agora é reta final, mas ainda temos muito tempo pela frente, né? Não muito tempo, mas temos algum tempo pela frente. E precisamos usar este tempo da melhor forma possível. Uma das disciplinas do seu concurso é ciência política, que veio ali na parte de conhecimentos específicos, não é mesmo? Muito bem, esta já era uma disciplina esperada, ela veio no concurso de 2012. Me surpreende muito, né, que vários especialistas em concurso público acreditassem mesmo que a disciplina de ciência política poderia estar fora deste programa para Câmara dos Deputados, analista legislativo de técnica legislativa. Não é razoável sequer cogitar uma hipótese como esta, tá certo? Muito bem, o edital veio, muita gente deixou ciência política de lado no pré-edital e agora vai ter que correr atrás do prejuízo. E eu quero aqui neste vídeo ajudar vocês que vão correr atrás do prejuízo porque seguiram o conselho para não estudar essa disciplina e, claro, também aqueles que já vinham estudando, mas precisam aí de um direcionamento para fazer um estudo eficiente, focado na banca Fundação Getúlio Vargas, que é a banca que vai realizar a prova. Se fosse Sebrasp, nós teríamos um outro cenário, nós teríamos uma outra organização, outras abordagens. Então, eu quero, inclusive, ajudá-los a escolher um bom curso. Não precisa ser o meu, pode ser qualquer outro, ou até um que você já tenha. Então, desde que você consiga enxergar neste curso aspectos que possam efetivamente ajudar você a se tornar competitivo na disciplina de ciência política. Muito bem, então olha só, o que veio no edital, né, gente? O que veio no edital? Veio o tópico ciência política, e aqui nós vamos ter conceitos gerais de ciência política, e por isso ele está aí desta forma, tá? Um tópico sobre teoria política, regimes políticos, sistemas e formas de governo, representação política, né? O relacionamento e a dinâmica entre os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, sistemas eleitorais, teoria dos partidos políticos, organização política brasileira, política internacional contemporânea. Para mim esta aqui é a grande novidade deste edital, né, dentro de ciência política, teoria do Estado e formação dos Estados nacionais, formação do Estado brasileiro e história do voto e dos partidos políticos. Então, se vocês me permitem dizer, inclusive no meu curso nós já contemplávamos todos esses assuntos, com exceção de política internacional contemporânea. Este assunto realmente ele estava fora, e ali também em regimes políticos, né, porque eu havia focado em regimes democráticos ali no nosso curso. Nós vamos ter que ampliar, né, já tem uma proposta lá, vamos ampliar este conteúdo, e daqui a pouquinho eu vou falar também sobre política internacional contemporânea. Afinal, que bicho é esse? Como é que vem isso aqui? Bom, então, aqui, gente, tem alguns aspectos, né? Tem alguns aspectos que eu quero que vocês considerem. Então, o que eu quero, vou trazer nesse próximo slide, para a gente poder conversar. Então, a primeira coisa que você precisa é reunir a teoria suficiente para encarar as questões da FGV. Então, a pergunta é, você vai usar livro? Você vai usar PDF? Você vai usar videoaula? E vou ser muito correto na minha resposta, tá? Você pode usar qualquer um dos três formatos. Você não é obrigado a comprar um curso de um professor. Você não é obrigado a ler em PDF, material em PDF, ou assistir videoaula. E só fazendo isso é que você será aprovado. Isso é uma grande balela, é conversinha de quem quer vender curso para você a qualquer preço, de qualquer forma. Então, se você já tem um bom conhecimento, se você tem bons livros, boas referências e consegue fazer recortes nos temas e estuda esses temas, você então terá dado o primeiro passo. Você pode sim usar o seu material. Professor, eu gosto só de videoaulas, e sempre eu vejo professores dizendo que você precisa ler o PDF. Ora,
é muito polêmico isso. Vão ter alunos que se dão muito bem assistindo só videoaulas e conseguem aprovação nos concursos públicos. De certo, esses alunos não ficam só assistindo videoaulas. Eles também realizam questões, fazem simulados, não é? Então, veja, não há uma fórmula mágica. Não há nem a melhor forma. Há a melhor forma para a sua realidade, para o conjunto de conhecimentos que você traz consigo, com a experiência que você traz. Isso vai ajudar você a ser aprovado. Isso vai ajudar você a se tornar competitivo numa prova de ciência política aqui para a Câmara dos Deputados. Esse é o primeiro ponto. Bem, você também pode conciliar, né? Dependendo se você organizar o seu tempo. Pode ser que para um determinado assunto você vai encarar o seu material em PDF e para outro você vai assistir a aula. Ou que você até concilie os dois, se esse tema for muito difícil para você e se você tiver tempo. Certo? Então eu quero já desmistificar isso aqui sobre qual é o melhor formato, o formato ideal. Não há formato ideal, gente. O formato ideal é aquele que mais se adequa à sua realidade, tá certo? E todo o restante é conversinha para vender curso para você, tá bom? Eu quero vender curso para você, não vou mentir, mas eu quero que você, antes disso, escolha um bom curso. Pode ser que você não escolha o meu, que você escolha outro. Escolha um bom curso. Existem outros bons cursos no mercado, né? Faça a sua escolha. E assim como existem cursos ruins, fuja desses. Fuja dos cursos ruins. Eles não vão entregar a vocês o que vocês precisam. Tá certo? Então, esse é o aspecto da teoria. A segunda coisa importante aqui, gente, a segunda coisa importante é que na escolha do seu curso, na escolha dos seus materiais, verifique se há uma abordagem que esteja direcionada à FGV. Eu até coloquei aqui como segundo tópico, né? Um foco na FGV. Então tem que ter abordagem na FGV. Então veja, o seu curso traz teses, por exemplo, do Maurice Duverger, um autor super importante que a FGV gosta muito. O seu curso traz teses de... O Duverger ele trata muito sobre partidos políticos, né? O seu curso traz aspectos de conhecimentos trazidos pelo Juan Lins. O Juan Lins ele fala muito sobre sistemas de governo, sobre presidencialismo, ele é um defensor do parlamentarismo, né? Fala sobre experiência em países da América Latina. A FGV gosta muito desse autor. O seu curso está fazendo esse enfoque? Se fosse Sebrasp, talvez a abordagem fosse outra. O seu curso fala sobre Meiwing, sobre instabilidade do presidencialismo. Então veja, esta abordagem ela é fundamental. A ciência política ela é muito ampla. Se o professor do seu curso resolver fazer uma abordagem muito acadêmica, certamente o curso vai ser muito bom, mas não vai ajudar você a ser aprovado, não vai ajudar você a resolver questões na sua prova. Então, muito cuidado com a sua escolha, tá? Um terceiro aspecto que eu quero falar aqui com vocês tem um pouco a ver com a escolha do formato aqui, né? A escolha do formato. Ora, gente, se você pretende estudar de forma mais rápida, eu vou dizer para vocês que o melhor formato é esse aqui, ó. PDFs organizados para concurso, trazendo os principais autores, as principais ideias, os principais debates, as discussões que giram em torno desse debate e apresentando tudo isso mastigado para você. Se você tem muito tempo, você pode utilizar os seus livros. Se você gosta de assistir aula, procure um curso que tenha uma carga horária adequada e que faça uma abordagem adequada aos temas. Então, esses são os pontos aqui relativos à teoria. Em relação a questões, é fundamental. É fundamental, é pelas questões que nós saberemos se a abordagem do seu curso é adequada. Então, fazer muitas questões da Fundação Getúlio Vargas para entender como a Fundação Getúlio Vargas cobra estas temáticas, quais são seus autores, as teses que ela costuma trazer, não é? E aqui tem um outro ponto muito importante nas questões, que é o seguinte:
A FGV gosta de aplicar conhecimento. Ela gosta de aplicar conhecimento. Vou trazer um exemplo para vocês, me permitam aqui. Olha só. Questão para o Senado. Prova de 2022 para consultor legislativo. Então veio ciência política e políticas públicas, não é? Então olha só, ele traz assim, ó, democracia e partidos, 4 princípios teóricos, e traz um texto, na segunda metade do século XX, a ciência política, papapá, e apresenta aqui os princípios que você precisava conhecer, tá certo? Muito bem, com base no exposto é correto afirmar. Ele diz assim, ó, o primeiro princípio é exemplificado pelos casos da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, e assim ele faz com todos os demais. Traz o princípio o terceiro princípio relativo ao semipresidencialismo. Então você tem que conhecer sistemas e formas de governo, tá certo? Você precisava conhecer os princípios, você precisava conhecer o texto do autor, que veja, inclusive, veja, gente, aonde chega a FGV. Ela trouxe um texto, Daniel Chasquet, Democracia, Multipartidarismo e Coalizões na América Latina, para a qual não temos tradução em língua portuguesa. Olha que loucura. Professor, mas essa questão foi anulada. É verdade, a questão foi anulada porque o examinador foi um pouco descuidado, tá? Eu, particularmente, até acho que essa questão não deveria ter sido anulada. Por quê? Porque, embora haja divergências aqui nos exemplos citados pela banca, que ela recortou da obra do Daniel Chasquet, há, de fato, divergências de autores, né, sobre os modelos aqui, tá, sobre o sistema, sobre a forma adotada em alguns desses países. Se eu não estiver enganado, até o gabarito dessa questão era a alternativa A, né? E ele trouxe aqui o primeiro, ó, democracia em sistemas parlamentarista ou presidencialista é estável quando combinado com bipartidarismo. Então, no caso dos Estados Unidos, né, há um grande problema aqui, no caso do Canadá também, Costa Rica, Colômbia, Venezuela também há problema aqui, de dizer que esses países são bipartidários. Se você não está sabendo do que eu estou falando, então você precisa se aprofundar nesse tema. É muito importante, né? Os Estados Unidos não são, não temos bipartidarismo, ou temos em tese, a partir de um ponto de vista, né? Então, se a banca não traz esses exemplos, que estava no livro, inclusive, estava na obra, que está na obra do Daniel Chasquet, se ela não traz esses exemplos, a questão não seria anulada. E aí, Deus nos acuda. Deus nos acuda para responder isso aqui, né? Só quem fez um estudo mais aprofundado. Então a FGV também traz questões onde ela traz eu não copiei uma outra questão aqui que teria sido importante também para eu mostrar para vocês. Ela traz uma situação prática ali, apresenta o deputado federal fulano de tal consultou o seu assessor a respeito de determinada situação e pediu para verificar se a viabilidade do sistema semipresidencialista no Brasil. À luz disso, responda. Aí apresenta ali alternativas de aplicação desse conteúdo, ou seja, você precisa conhecer, saber o conceito, saber aplicá-lo a uma realidade, né, a partir da orientação da visão de determinados autores. Então, esse é o estudo que precisa ser feito em ciência política. Se você não fizer dessa forma, você vai ter bastante dificuldade. Tá? Outras bancas que cobram ciência política, muitas vezes cobram de formas com outras abordagens. Não é que você não possa fazer questões de outras bancas. Eu sou favorável a que nós possamos responder questões de várias bancas, inclusive. Mas o foco precisa ser na FGV. O foco precisa ser na FGV, gente. Não tem como fugir disso, né? Tem uma outra situação aqui, que é a seguinte. Questões, né? Realização de questões da FGV. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. E aqui, gente, olha só. Eu vou, se vocês me permitem, abrir aqui uma outra tela para aqueles que têm dúvida, né, sobre o meu curso. Vai ser bem rapidinho, eu não vou fazer muito merchan aqui não, de forma muito tranquila. Então, o que nós temos lá? Abordagem de todos os assuntos, que eu trouxe ali no primeiro slide para você. Aí no primeiro módulo, nós temos um módulo que trata basicamente sobre teoria geral do Estado, formação dos Estados nacionais,
conceito, evolução do Estado moderno, né, formação do Estado brasileiro, estado de bem-estar social, crise do Estado contemporâneo, né, material em PDF. Então, o que nós temos aqui? Olha qual é a situação. Vou ter módulos, blocos aqui dentro do módulo 1. Isso aqui tudo é videoaula, tá, gente? De aproximadamente 30 minutos. E nós vamos ter um PDF também relativo a esse módulo. Não é slides, tá? Os slides eu deixo disponíveis lá para vocês, inclusive. Mas aqui não são slides. É o conteúdo completo. Se você quiser estudar só pelo PDF, dá? Com toda certeza, ele é feito para isso. Ele é feito, inclusive, para quem quer estudar só pelo PDF, não quer assistir uma única aula minha. Vai fazer o curso através do PDF. No PDF você vai ter teoria, vai ter questões, todas elas comentadas, tá certo? Questões da FGV, algumas questões inéditas de temas que às vezes a banca ainda não abordou, ou abordou com poucas questões, e aí eu complemento com questões inéditas. A gente tem um segundo módulo, né, que trata da organização política brasileira, pacto federativo, depois um outro bloco sobre módulo, né, sobre representação política, para cada um material em PDF, né? Um módulo sobre sistemas e formas de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. A FGV anulou 2 questões na prova do Senado sobre semipresidencialismo, por um descuido do examinador. Vai ter questão na prova da Câmara, você precisa conhecer muito esse assunto, né? Sistemas eleitorais, a gente precisa conhecer, material em PDF também. Teoria dos partidos políticos, né, a sua evolução histórica, história do voto, história dos partidos no Brasil. Isso já estava previsto no nosso curso antes do edital, tá bom, gente? Mas está aqui reforçado, o edital trouxe, né? Como assim, professor? Estava previsto antes? Sim, porque eu havia elaborado um curso pensando no edital de 2012 e considerei aspectos do edital do Senado também. E outros assuntos que eu fui julgando importante e coloquei aqui. Enfim, já estava previsto. Teoria política, regimes políticos, né? Aqui também foi algo que eu precisei fazer um acréscimo, porque eu trazia só o regime democrático, mas eu precisei ampliar para regimes políticos, é como está no edital. Política internacional contemporânea, vou voltar aqui já já. Conceitos básicos de ciência política, né? Poderes e relação entre poderes. Então, isso aqui também, alguns seminários especiais, que são temas muito específicos aqui, assuntos muito pontuais para que você possa... para que você, gente, tenha condição de... Opa, eu mudei a tela aqui, né? É esta aqui. Tenha condições de acertar mais questões, tá? A partir de alguns temas muito específicos. Se você não tiver tempo, você vai até poder pular esses seminários especiais, né? Esses conceitos de ciência política, não, esses aqui não, porque esses estão no primeiro item do edital. Mas eu quero falar com vocês sobre política internacional contemporânea, um pouco sobre este assunto, porque é o seguinte, gente, o que nós vamos ter aqui neste assunto, tá? Que basicamente o que vocês vão encontrar, a gente vai encontrar um cenário muito amplo, tá? A banca, poxa vida, ela extrapolou aqui os limites do bom senso quando trouxe política internacional contemporânea. A gente vai ter que falar um pouco sobre fundamentos para o estudo da política internacional, aspectos de relações internacionais, né? Influência da política internacional no cenário internacional. A gente fala... vamos ter que fazer uma análise de quem são os atores da política internacional. Tá? Vamos ter que trazer perspectivas teóricas também, né? Perspectivas teóricas serão importantes aqui. E aí a gente vai ter que falar sobre liberalismo, realismo, marxismo, sobre essas perspectivas. A gente vai ter que falar sobre política ambiental internacional, né? A questão das organizações internacionais de meio ambiente. Vamos ter que falar sobre isso, vamos ter que encarar esse tema, né, gente? E aí, claro, no meio disso, ONGs, influência, tá? Aspectos normativos, né, que até fogem um pouco à ciência política mesmo, mas estarão aí. A gente vai ter que falar sobre gênero e relações internacionais, tá? É um assunto importante também. O que mais? Direitos humanos, né, as agendas de direitos humanos, tá? A gente vai ter que falar de blocos regionais, integração regional. A gente vai ter que falar de cooperação internacional, talvez um pouco sobre terrorismo. Gente, são muitos assuntos, são muitos aspectos
que nós vamos ter que tratar aqui. Mas aí o desafio é fazer o quê? Fazer de forma bastante objetiva porque senão a gente se perde nisso aqui. A gente se perde. Então, como último recado até, para deixar aqui para vocês, o que eu quero dizer é que o estudo de ciência política, não confunda o estudo de ciência política com o estudo de direito constitucional ou o estudo de direito eleitoral. Eu falei sobre isso no meu primeiro vídeo, no pré-edital ainda, quando eu trouxe aqui dicas de como estudar ciência política. Eu fiz um mapeamento da última prova, mostrando a vocês que o assunto de ciência política é de ciência política de forma preponderante e majoritária. Para aqueles que dizem que a maior parte dos conhecimentos das questões de ciência política se resolve com o estudo de direito constitucional e de direito eleitoral, o que eu tenho a dizer é que isto é a opinião de pessoas que não detêm o conhecimento necessário e nem a responsabilidade devida para com os candidatos. Porque não analisou certamente a prova de 2012, não analisou a prova do Senado. Analise estas provas, vocês vão ver que com os conhecimentos de ciência política, e agora a nossa análise vai ter que se recair mais até sobre o Senado, né? Porque em 2012 foi Sebrasp. O conhecimento de ciência política é de ciência política, como ciência autônoma, e não de direito constitucional. Mas, de certo, que alguns conhecimentos de direito constitucional e de direito eleitoral, de aspectos jurídicos, vão interessar também a ciência política e vão interessar o examinador, que vai colocar esses aspectos lá dentro das questões. Para a grande maior parte, gente, vocês vão ter que estudar teoria política. Sem isso, tá? O que eu tenho a dizer é permaneçam no erro, permaneçam no engano, né? Mas se você não é esse tipo de candidato, se você é aquele candidato que reflete um pouco e que valoriza o seu rico dinheirinho, cuidado com a venda dos cursos, sabe? Verifique se o curso entrega a você, né, os conhecimentos necessários para prova de concurso. O que é? É teoria organizada, sistematizada, apresentada de forma organizada para que você possa fazer um estudo e ir aprendendo. Tem que apresentar questões, tem que apresentar posicionamentos importantes para a FGV, tem que apresentar qual é o modo de cobrança daquele assunto na sua prova, como a FGV cobra isso. De preferência, que você possa ter a possibilidade de mesclar as coisas, ter videoaulas, ter PDFs, porque é muito fácil eu vir aqui indicar a vocês, olha gente, leiam um livro tal, ou leiam um artigo tal, para esse assunto leiam aquele livro, leiam esse outro capítulo de livro e leiam esse artigo. Aí é muito fácil, não é? É muito fácil, você não vai ter tempo de ler. Né? Embora eu tenha dito lá no início, se você lê por livros está tudo bem, esse candidato precisa ter muito tempo. O candidato que tem pouco tempo, ele vai ter que achar algum curso que o ajude na construção desse conhecimento. Entregue a ele as condições para que ele possa, no menor período de tempo, conseguir o melhor desempenho possível. Né? E que ele possa, inclusive, escolher entre assistir algumas aulas ou acessar o material em PDF. E que ele tenha um banco de questões da FGV e de questões inéditas no estilo da FGV para realizar, para treinar, para praticar, para se aprofundar, para perceber onde está errando, para ir podendo melhorar. Né? No meu curso eu tenho tudo isso. Se você assim desejar, venha estudar comigo, será um grande prazer orientar você. Eu tenho muita experiência em concursos, trabalhei intensamente no concurso do Senado, ajudei a aprovar vários consultores no Senado Federal que estudaram ciência política e políticas públicas comigo. Aliás, gente, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Na prova da Câmara tem políticas públicas, tá certo? Ela não está como uma disciplina autônoma, ela está ali dentro de administração pública, mas tem ciência política. Inclusive, se eu posso fazer uma recomendação, né? Professor Marcelo Soares, professor de administração, ele tem o curso Administração Faixa Preta, também está dando o curso agora, fiquei sabendo, ele me comentou que está abrindo também uma turma lá na Liga dos Professores, né? Curso do professor Léo Van Hout, que eu não o conheço pessoalmente, mas
a mim se aparenta ser um cara extremamente comprometido com o sucesso e com a aprovação dos seus alunos, né? Então, meu papel também é recomendar bons materiais, né? E se vai ter o curso de ciência política também por lá, e se ele preenche os requisitos, seja feliz, vai lá, né? Certamente ele não vai recomendar cursos que não lhe ajudem, tá certo? Então era isso que eu tinha a deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham sucesso nessa prova. Vou deixar na descrição do vídeo o meu link lá no meu grupo no Telegram, no grupo também no WhatsApp, se você desejar receber informações e alguns conteúdos por lá. Será um grande prazer. Um forte abraço, meus queridos. Até a próxima. Sucesso. Vamos buscar esta aprovação na Câmara? Vamos juntos. Até mais.